Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês uma das decisões mais incríveis que eu e minha esposa tivemos esse ano ainda, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, ó, para quem acompanha o canal sabe que eu e ela já investimos já tem bastante tempo. E a gente casou recentemente e em torno de 3 anos depois que a gente começou a investir, a gente conseguiu chegar nos nossos primeiros 100 mil. E até aí a gente começou, seguiu sozinho, fazendo ali os investimentos em fundos imobiliários, só que chegamos no cenário deste ano, que, cara, a Selic aumentou, então os fundos imobiliários caíram bastante. Então a gente perdeu um pouco de patrimônio, então desses 100 mil, a gente conseguiu chegar ali uns 140, só que caiu para 120. E aí foi aonde a gente tomou a decisão de colocar o nosso dinheiro na mão do profissional. Eu confesso para vocês que eu tinha um pouco de receio, falava, não, prefiro aprender a investir, prefiro aprender a dar um jeito para eu cuidar do meu dinheiro. Só que, cara, eu vou mostrar para vocês que infelizmente a gente pode aprender o máximo possível, mas a gente não vai conseguir chegar aos pés do profissional. Beleza? Então, eu e ela conversamos, fomos ali, trocamos um papo e vendo alguns vídeos do Thiago Negro, que eu já acompanho há muito tempo, ele veio falar da Portfel, o que é a Portfel, o que é essa empresa, o que ela faz. Cara, e eu achei incrível. E eu apresentei isso para minha esposa. Eu falei, cara, a gente precisa entrar para essa empresa. Por quê? Diferente de uma instituição, as pessoas que trabalham na Portfel, isso aqui é um ponto muito interessante. Depois vocês veem o vídeo de Thiago Nigro explicando isso. Mas diferente de uma pessoa que trabalha numa instituição como um exemplo, tá? um Itaú, a Portfel não tem interesse de conflito. Então ela não vai me oferecer um produto, o seu consultor não vai me oferecer um produto em prol de mais comissão para o consultor, entendeu? Um exemplo, o nosso consultor hoje na Portfel é o Eric. E o Eric, ele faz a nossa estratégia de acordo com o nosso objetivo. E eu vou explicar para vocês também mais um pouco depois. Mas aí, basicamente é assim, ele oferece um fundo 100% do valor que ele é. Igual o exemplo, tá? Geralmente o assessor chega para vocês e fala assim, ó, Gabriel, tem um fundo aqui pagando 110 do CDI, só que na ponta ele está pagando 115, só que esses 5 o consultor pega para ele, o assessor pega para ele, entendeu? E não tem nada de errado com isso, é a forma dele ganhar. A diferença é que pode ter alguns conflitos, porque o assessor precisa bater meta, porque é o trabalho dele. E às vezes essa meta vai ser batida com um produto que você não precisa e vai atrapalhar a sua carteira, diferente de um consultor que oferece os produtos de acordo com a sua estratégia, tá? Então eu e a minha esposa seguimos aí e fechamos o contrato, já deve fazer aí um mês, agora semana que vem, e já temos resultado. Já temos resultado e eu vou mostrar para vocês, beleza? Bora lá então. Só para contextualizar vocês, tá? Hoje o nosso patrimônio lá na XP, a gente investe pela XP, a Portfel cuida do nosso dinheiro, mas é pela XP que a gente investe. Temos um patrimônio aí de 175.400 reais. Temos aqui um saldo disponível de 4.900, que é o que eu e minha esposa aportamos hoje, tá? Então o Eric vai investir. E aqui dentro da nossa carteira, a gente tem aqui algumas coisas bem interessantes. A primeira delas, olha aqui, ó, o rendimento, tá? A gente teve um rendimento aí de R$ 1.700 desde quando começamos a trabalhar com ele. Então a gente tinha aqui um saldo inicial de 168, aqui tivemos o imposto sobre rendimento, o patrimônio final. Temos esse investimento aqui, esse rendimento que ganhamos, tá? Então a evolução da carteira está sendo assim, instantânea. Todo dia a gente está conseguindo ver alguma coisa. E a nossa carteira está basicamente dessa forma aqui, ó. Estamos divididos aqui em 50% de ações, temos renda fixa, temos fundos de investimentos e aqui dentro de cada ponto a gente tem vários produtos aonde a gente investe aí. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, a diferença de estar trabalhando com um profissional e estar fazendo por conta própria. Por quê? Eu e minha esposa investíamos esses mesmos R$ 5.000 por mês, só que a gente colocava 5 mil e perdia 2. Colocava 5, perdia 3, perdia 1. Então o nosso patrimônio subia e caía ao mesmo tempo. A gente investia tudo em fundos imobiliários, não estava num momento tão interessante para estar investindo. Então é por isso que a gente colocou na mão de um profissional, beleza?
E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, falando um pouco mais sobre o meu objetivo, a estratégia que o Eric está fazendo e o valor que a gente paga para a Portifel. Pessoal, então é o seguinte, quanto que eu e minha esposa pagamos para a Portifel para estar fazendo esse trabalho? Cara, por incrível que pareça, é R$ 270 que é a taxa mínima deles, até a gente chegar nos nossos 300 mil, que aí já começa a contar a porcentagem. Mas pelo meu cálculo aqui, a porcentagem é 1% ao mês, que dá aí mais ou menos 12% ao ano, e aí com 300 mil reais, aonde a gente começa a pagar a porcentagem, dá em torno aí de R$ 290. Então eu e minha esposa vamos pagar aí R$ 30 a mais e por aí em diante. Então, cara, eu simplesmente estou assim, né, maravilhado. A gente já está conseguindo de fato ver resultado. E eu recomendo muito para vocês que quem chegar no 100 mil, que é a parte mais difícil de se chegar, cara, procura um profissional, sabe por quê? Eu comecei a investir e no começo, quando estava ganhando, era mil maravilhas. Só que depois você acaba perdendo porque você não sabe o que está por vir. E o profissional, ele está ali a todo tempo, cuidando realmente do seu dinheiro, para que você consiga focar em outras coisas. Então, cara, o ponto deles é o seguinte, o mínimo que eles pegam é 100 mil reais em diante, porque é o que faz sentido para eles e faz sentido também para a pessoa. Por quê? A partir de 100 mil, a gente está ali mais ou menos a 50% dos 1 milhão. Consequentemente, a bola de neve circula muito mais. Só de deixar esse dinheiro parado está rendendo para nós ali R$ 1.000, entendeu? Agora, quando você está abaixo dos 100 mil, exemplo 50, o que vai mandar muito é o seu aporte. Então vai ser o que você põe. Por isso eu e minha esposa lutamos pra caramba para chegar nisso e conseguimos em 3 anos. E foi magnífico. Depois eu conto mais a história para vocês. Então assim, muito legal. A gente pretende aí ficar com eles basicamente para a vida toda, porque eles dão um direcionamento muito grande. E não tem nada amarrado. Cara, não tem nenhum conflito de interesse. Ah, e um ponto interessante também é que esse valor que a gente paga para eles não desconta nenhum boleto, nem nada. Simplesmente o nosso dinheiro está se pagando. Então, ó, esse mês tivemos aí R$ 1.700 de rendimento, menos 270, porque ele já está se pagando lá em um fundo aonde já desconta a parcela do Eric, entendeu? Cara, sensacional, show, realmente é o que o Thiago Nigro fala nos vídeos dele, é o que está acontecendo. Então, é isso. E falando um pouco mais, só para finalizar, sobre o meu objetivo da minha esposa, queremos chegar aí no 1 milhão até os 30 anos. Com essa estratégia, com tanto de aporte que a gente coloca, que é ali R$ 5.000, a gente está prospectando que vamos chegar ali até os 28 anos. Beleza? Então, assim, olha a diferença de estar com um profissional. Então, galera, eu recomendo muito o trabalho deles. Tem apenas um mês que a gente está com eles, mas assim, a gente já está vendo grandes coisas. E depois eu vou falando para vocês alguns pontos a mais sobre. E quem tiver interesse, só comentar aí que eu trago para vocês, beleza? Deus abençoe vocês e até o próximo.